Olá, seja bem-vindo no canal Conhecendo Deus. É um ser humano idêntico a você que está do outro lado da tela, entendeu? A única vantagem que eu tenho é eu tenho estudado muito a palavra do Senhor, tenho me aprofundado muito na palavra do Senhor, eu destrocei a Bíblia para fazer o melhor para você. E aí alguém pergunta assim, mas você conhece Deus? Né? Como é que você fala conhecendo Deus? Né? O ser humano tem como saber como é que é Deus, os seus projetos, ele é um ser superior, ele é um criador de tudo. Claro que o que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado, né? Não é que eu estou ensinando, mas compartilhando com vocês. Eu acho que não é nem 1% ainda da sabedoria humana chegar perto da sabedoria de Deus. Mas o pouquinho que eu tenho é como se um tiro saísse pela culatra. E você fala assim, mas como assim um tiro só pela culatra? Porque quanto mais você entende a palavra do Senhor, quanto mais você capta os propósitos de Deus, você vê que você se sente triste. E você fala, mas como? Porque você olha para as pessoas que não se evoluíram, porque você se torna uma pessoa evoluída. Quanto mais você vai entendendo Deus, você vai se separando, você vai tendo um distanciamento intelectual dos seres humanos. E você entende, sabe, os propósitos, os projetos de Deus, e você olha para as pessoas, você olha para as atitudes, você olha para o mundo, você olha, sabe, e você entende tudo o que está acontecendo, e as pessoas que não saíram daquela posição, que não saíram daquele ensinamento, que estão ali naquela, sabe, naquele círculo, naquela roda de conforto ali, que, sabe, elas ficam presas ali, e você não tem como ajudar, porque você chegou a um patamar que para eles não consegue entender. Esse capítulo eu tinha que falar sobre Moisés, mas eu não vou nem falar sobre Moisés. Como eu digo nos outros capítulos, né, eu falo, se você tiver dúvidas, interage, escreva. Uma pessoa, uma inscrita no meu canal, ela chegou e falou para mim, né, e botou 2 argumentos, e eu vou fazer mais por essa pessoa. Essa pessoa disse que eu falei 2 coisas que realmente depois eu fui olhar, e é verdade. A primeira, eu falei que Deus não é bom nem ruim aos olhos do ser humano. Aos olhos do ser humano. Né? Ao intelecto humano, Deus não é bom nem ruim. E eu vou explicar isso, eu expliquei para ela. Né? E outra frase que eu usei foi assim, Deus muitas vezes é sarcástico. E ela falou, você não pode dizer isso. Depois eu expliquei para ela porque eu usei essa frase, e ela entendeu, mas ela falou, olha, as pessoas não vão entender. As pessoas não vão, porque as pessoas são presas a um rótulo, que Deus é aquilo ali. E por isso que o nome é Conhecendo Deus. Eu quero interagir com você. E esse capítulo é para dizer, Deus é realmente sarcástico? Deus é bem ou é mal aos olhos humanos? É para responder essas 2 perguntas. Eu queria que você tivesse tempo. Hoje é o século XXI, não tem tempo para nada. Né? Então, só para você ter uma palhinha, o homem mais inteligente do mundo, né, foi Salomão. E ele escrevendo o Eclesiastes, ele falou, olha, eu tive tanta sabedoria, mas tanto, eu cheguei a um patamar, né, de intelectual tão grande, e entendi os propósitos de Deus, que hoje eu sou triste. Em vez de eu ficar alegre, poxa, agora descobri qual é o objetivo,
eu fiquei triste, porque todos nós pertencemos a uma peça. Todos nós pertencemos a, também não quero rotular, um jogo, uma história. Salomão entendeu isso. Aí você fala, não é possível. É porque você tem a sua mente fechada. Você tem a sua mente, sabe, rotulada. Bom era quando eu tinha um pensamento lá, né, há uns 5 anos atrás, não, até uns 3 anos atrás, eu tinha Deus como um ser que se eu fizesse um errado, se eu fizesse uma mentira, eu já sabia que Deus ia me castigar. Eu estava pronto assim com o chicote na mão. Pá. Eu tinha esse pensamento, que Deus estava pronto para me pegar em qualquer... Entendeu? Que eu, se eu não for na igreja hoje, Jesus vinha mais à tarde, mais à noite, eu fiquei, porque eu não fui na casa do Senhor. Eu tinha aquele pensamento que Deus estava pronto para me pegar na esquina. Que Deus é fogo consumidor. Eu tinha esse pensamento. Eu tinha esse pensamento que oração e jejum tem que fazer, porque senão Deus nem ouve sua oração. Se você não é homem de oração, se você só ora 5 minutos, aquilo ali vai dar pouca bênção, porque só ora 5 minutos. Eu tinha um pensamento, sabe, errado de Deus. E se você do outro lado da tela aí bateu com você, papai, mas eu também tenho esses pensamentos. Você está errado. Mas meu pastor, sim, 99% dos pastores, 99% dos pastores vão pregar isso. Porque também foram pregados assim. Foram ensinados assim. Vamos lá. Eu vou tentar, a pessoa que conversou comigo falou assim, você está tentando passar Deus para a humanidade, ou tentar fazer Deus de uma forma que o humano entenda, mas não vai entender, não são todos que conseguem entender. Mas eu vou tentar nesse capítulo, nesse vídeo, fazer você entender mais ou menos o propósito de Deus, para só você ter uma visão. Eu não quero mais falar, porque essa pessoa, eu fiquei, hoje eu fui no culto, eu estou lá pensando, e eu falei, como é que eu vou ensinar para o povo? Aí você não tem medo de pecar em falar assim que Deus é sarcástico? Não tenho medo de pecar. Primeiro que eu não estou xingando, meu Deus. Não, claro que não. Não estou xingando. Sarcástico é uma coisa que você sabe que vai acontecer e você dá uma palhinha, muitas vezes... Eu uso muito sarcástico com minha filha. Minha filha muitas vezes sabe o que tem que fazer de errado, o que é certo. Então às vezes ela sabe que aquilo é errado e fala assim, pai, eu vou fazer isso do mesmo jeito. E eu falo, vai, experimenta, prove, depois aguenta as consequências. Eu fui sarcástico, sabe? É como se chegasse e falasse, não, eu tenho livre-arbítrio, eu fui ensinado a ter livre-arbítrio. Eu querer aceitar a Jesus ou não querer. Não é assim que funciona. Você tem como provar na Bíblia? Tem como provar na Bíblia, eu já provo isso nos meus outros capítulos, mas nesse também vai aprender mais um pouquinho. Não tem. Eu também fui ensinado assim, que eu tenho livre-arbítrio. A maior frase, o maior erro que o ser humano, que o pastor, quando está ali acabando de pregar, é falar assim, quem quer aceitar Jesus? Isso é o maior erro. Para quem tem, para quem se evoluiu, para quem chega a um patamar de evolução intelectual diante de Deus, essa frase é horrível. É uma das piores frases que existe. Você quer aceitar a Cristo como seu Salvador? Está redondamente errado. Não é você que tem que aceitar. Então como é que seria o apelo, Marcelo? Você que está aí, quer vir aqui dobrar o joelho e pedir que o teu nome seja escrito lá no livro da vida? Quer pedir que Deus aceite você? Não é você que tem que aceitar Deus. Você não é nada. Deus não precisava fazer o ser humano para ser Deus. Deus fez o ser humano por uma grande história e fez a tua alma imortal para que um dia você esteja lá com Ele, juntamente com os anjos, outros seres lá, com os serafins, querubins, os anjos, o arcanjo Miguel, esteja lá. Esse privilégio que Ele te deu, mas é uma história. Ele não precisava de você.
Ah, mas Deus nos amou hoje. Realmente, Ele nos ama mesmo. Mas não precisava de você. É isso que você tem que entender. O ser humano acha que ele é o centro das atenções. Ah, mas se você já está sendo... Você está entrando numa seita. Como é que você pode falar que esse ser humano não é o centro das atenções? Jesus morreu na cruz do Calvário. Vamos lá. Eu quero fazer você entender. Vamos lá. Vamos para Salmo 139. Eu sempre falei desse capítulo. Não é... Salmo não tem capítulo. Salmo é uma harpa cristã, né? É um hinário. Hinário antigo. Tudo que a gente vai ler é um hino. E esse hino aqui que Davi, pela permissão de Deus, também se evoluiu. Ele chegou a um patamar de evolução. Ele não tinha teologia. Mas o que ele escreveu nesse salmo é só uma palhinha para você entender. Eu vou ler rápido porque senão vai ficar muito grande. Eu não quero, porque quando você olha um vídeo de 30 minutos, você já não se interessa. Um jogo de futebol você fica 2 horas vendo, mas a Bíblia não. 30 minutos já é muita coisa para Deus. Mas eu vou ler rapidinho e você vai acompanhando aí na tela, que eu deixo sempre na minha tela aí. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Está dizendo aqui que tudo que você faz, Deus já sabe. Né? Já foi escrito. Ah, mas não está escrito que está escrito aqui. Não está falando que foi escrito, mas né, você vai entender. Tu cercas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Cercas, quer dizer, você não tem livre-arbítrio, mas que você acha. Não tem. Sem que haja uma palavra na minha língua, é isso que o Senhor tudo conheces. Vai prestando atenção, vale o mistério. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isso tudo é para mim, essa ciência é para mim maravilhosíssima. Porque são tantas pessoas na face da terra, como é que, né, todo mundo vem controlado? Tal alta que eu não posso nem atingir esse nível de pensamento. Como é que as pessoas veem para peças encaixadas numa história? E são tantas pessoas, como é que todas elas tiveram o mesmo propósito? Para onde me irei do teu espírito ou para onde me fugirei da tua face? Esse espírito aqui, quem é esse espírito? Esse é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus, ao fazer esse livro, né, ele escreveu a história e ele passou isso para o Espírito Santo. Olha, acontecer isso em cada ano, século, eu quero tantas pessoas que nascem nesse século e que morram nesse século, e assim vai. E você não tem como fugir desse esquema, dessa história. Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer do inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva e me habitar na extremidade do mar, até ali a sua mão me guiará e a tua destra. Você não tem como fugir do teu destino, do teu projeto, da tua predestinação aqui na terra. Não tem como fugir. A gente vai entender isso. Nem que eu corte em 2 vezes, mas você vai entender. Se eu disser de certo que as trevas me cobrirão, eu vou tentar me esconder de alguma forma de Deus, eu não quero fazer aquilo ali, então a noite será luz em volta de mim e eu vou ter que fazer. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não tem como. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não precisa ficar todos os dias olhando para a terra. Hoje é dia 30 de abril de 2021. Vou ver se realmente aconteceu tudo que eu escrevi no dia de hoje. Não precisa. A palavra dele é viva e eficaz. Ele vem em certo tempo aqui na terra. Tem como provar? Tem. Quem habita, quem faz acontecer a grande história é o Espírito Santo de Deus. Pois possuíste meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Porque como é que pode, né? Um espermatozoide, um óvulo, e 9 meses sai um ser humano. Então é uma coisa meio terrível aos nossos olhos. Como é que
sabe? Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos. Quando no oculto fui formado, quando achei Matozoide, aquilo já estava escrito no livro dele. Quando no oculto fui formado, estremeci nas profundezas da terra, e os seus olhos viram meu corpo ainda informe, não estava nas suas células se reproduzindo, multiplicando para fazer uma criança. Tu já estava ali, tu já estava vendo eu, porque eu sou uma peça da tua história. Então eu tinha que vir no mundo para essa peça. Então teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas já foram escritas, os quais sendo dia a dia formadas, quando nem uma delas das células ainda havia, mas já foi escrito que tal. Não sou eu dizendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Para você, sabe, você não tem um livre-arbítrio. Mas vamos lá, você fala, não, eu fui ensinado assim, ela não caiu uma ficha ainda. Vamos lá. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande a soma deles, né? Davi, quando se tornou evoluído, ele também deu uma tristeza. Ele falou, é grande demais o teu projeto, é imenso, é uma coisa que não dá para entender. Se eu os contasse, seriam maior números do que areia. E quando acorda, nem estou contigo. Ele passaria a noite toda tentando ainda descrever o projeto de Deus, e ele acordar e não ia conseguir. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. O ímpio são as pessoas mais. Deus os fez. Vieram para ser ímpio, vieram para ser mal. Pode, irmão, você falar isso, porque você foi ensinado que Deus não faz mal. Você foi ensinado que a pessoa que nasceu para ser bandido, por mais estudo que ele tenha, para matar, roubar, dar um tiro na cabeça da pessoa sem pena, aquilo ali foi o diabo que entrou na cabeça dele. Deus não pode ter feito aquele homem para isso. Ufa, não. Judas? Não, Judas... Judas comia com Jesus, almoçava com Jesus, ceava com Jesus, viu os milagres, e na última ceia, Jesus olhou para Judas, olha, o que você tem que fazer, faz, viu? Você nasceu para mentir, para roubar, para enganar, para ser ganancioso. Você já veio esse mundo para esse propósito. Então, o que você tem que fazer, faz depressa. Ele se levantou e foi vender Jesus. Não, foi o diabo que entrou na mente dele. Tu, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. O que eu peço? Apartais, portanto, de mim, homens de sangue, homens ruins. Aparte de mim, Senhor. Não me põe na história que tu já fez na minha vida. Só afaste essas pessoas que vêm na terra já para essa tendência. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Aí o Davi fala, eu não aborreço, Senhor, essas pessoas, eu nem quero ver, eu não me compartilho com essas pessoas, Senhor. Aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti. Aqueles que eu ainda, com o poder que eu tenho como rei, eu não vou lá e ainda evito, mato, prendo essas pessoas. É o que eu posso fazer, é a autoridade que tu me deu. Aborreço-os com ódio completo. Tem-os para os inimigos. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Eu sei que minha vida toda já foi escrita. Mas sonda-me e conhece meu coração. E prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. É o que Davi pediu. O homem mais sábio do mundo não foi Davi, foi Salomão, seu filho. A história conta que Salomão, Deus apareceu para Salomão e falou, olha, por amor ao seu pai, Davi, você pode impedir algo, mas por amor ao seu pai. Seu pai foi um grande homem. O projeto dele, ele abraçou a causa.
E ele falou assim: olha, eu só quero sabedoria para ser um bom rei. E Deus, naquela atitude, Deus já sabia, claro, já sabia. Por isso que foi lá logo a Salomão perguntar, porque já sabia dessa resposta, porque Deus já queria dar uma bênção maior. Ele falou: olha, eu gostei da tua resposta. Por isso que muitas vezes Deus é sarcástico. Porque ele sabe, né, o que ia acontecer, mas ele entra na brincadeira: olha, é mesmo? Poxa, me surpreendeu. Já que você não pediu riqueza, não pediu força militar para dominar o mundo todo, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou te fazer um homem mais sábio, vou expandir a tua mente, e vou te dar riqueza, e vou te dar um exército, né, um poder militar. E realmente, Salomão, ele, né, foi o homem mais sábio, foi o homem mais rico do reino de Israel. As pessoas, sabe, os 40 anos de rei de Salomão, ninguém ousava atacar Israel. Pelo contrário, as pessoas davam dinheiro, davam tributos. O próprio Egito dava tributo a Israel pelo nível militar, porque Deus era, sabe? E ele alcançou uma sabedoria mas tão imensa, mas tão grande, que ele, no final da vida, ele ficou triste. Ele ficou triste. Nós vamos agora entrar em Eclesiastes. Foi um livro que mais, né, ele escreveu tanto Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E tem até salmo dele também. Mas eu vou ficar só em Eclesiastes, porque é onde, sabe, eu tenho alguns versículos. Para não ficar muito, eu vou fazer a parte 2, mas antes eu vou contar uma historinha para você. Só para você ter uma ideia. A gente já vai entrar no outro capítulo agora. Eu vou contar uma história, né, que veio a calhar agora. Isso é uma parábola. Existia um reino com 2 filhos. E esses filhos eram evangélicos, né? Buscavam a Bíblia. E um filho falou para o outro, o mais velho, falou assim: olha, as pessoas têm um livre-arbítrio. As pessoas podem escolher o que querem ser. E o outro mais novo: não. O ser humano já veio com um propósito. O ser humano não tem um livre-arbítrio. Não. E aquela discussãozinha que começou simples, começou a ficar alterada. E o rei, o pai deles, passou em frente ao quarto deles e viu aquela discussão. E falou: o que está acontecendo aqui? Começaram aqueles dois falando, aí o rei: calma, cada um fala de uma vez. Aí o mais velho falou assim:
parabéns, pô, aquilo ali. Até o rei, o pai dele, parabéns, meu filho. E o filho, né, mais novo estava lá, do lado do pai. Ele olhou para o filho mais novo e falou, meu filho, o que você tem para nos apresentar? E aí ele falou assim, olha pai, eu procurei uma semana inteira e não achei minha tese. Mas ontem, quando chegou aos meus ouvidos que meu irmão tinha arranjado esse gatinho e tinha como comprovar sua tese, eu tive uma sabedoria. Ele, qual que é, meu filho? Ele falou, minha sabedoria é essa. Nisso ele abriu o seu casaco dele e tirou uma caixinha desse tamanho. Botou a caixinha no chão e abriu a caixinha. E nisso saiu um camundongo, um ratinho desse tamanho. O gato que estava lá do outro lado, com o aventalzinho do lado, quando viu aquele camundongozinho andando, ele esqueceu que era garçom. Ele esqueceu que estava com o avental. E saiu cantando as patas ali, começou aquela correria, todo mundo, e vai para lá, vai para cá, e o camundongo subiu pela cortina, ele foi rasgando a cortina, pegou o camundongo e destraçalhou o camundongo na frente de todo mundo. E todo mundo, ele falou, olha, o mais novo falou, o gato pode ter sido ensinado a ser garçom, mas ele nasceu para ser gato. Ele nasceu para ser um devorador. Ele nasceu para destraçalhar os animais menores que ele. Não adianta você ensinar o gato. Ele vai ser um gato o resto da vida. E todo mundo... Que você venha ficar com essa história. Não é perguntar quem quer aceitar Jesus. Se seu nome já está cheio no livro da vida, não precisa você estar implorando. A pessoa reconhece, não, obrigado, meu Deus, por eu ouvir a palavra do Senhor e querer te servir. Tem pessoas que não adianta. Você pode pegar o pescoço, aceita Jesus, cara, você tá na merda, você tá na miséria, você tá isso, você tá naquilo. Não quero. Você fala, eu não consigo entender isso, Marcelo, eu não consigo entender que Deus fez pessoas. Na segunda parte nós vamos aprender sobre isso. Obrigado pelo meu canal. Obrigado por você ser um ouvinte do canal. Se você conseguiu ficar até 32 minutos, parabéns para você. Você é campeão. O século XXI não para ouvir. Tá? Mas vai ter a parte 2, tá bom? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.